Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender de que momento aí você está assistindo esse vídeo. Se você está vendo agora na estreia da nossa Contextos Live número 12, o chat vai estar aberto aí ao lado, então pode comentar, deixar recados, tirar dúvidas ou fazer complementações à nossa fala. Então, aqui é um campo aberto, democrático, fiquem à vontade para utilizar. Também aqui abaixo no campo de comentários é um campo onde um espaço aí que vocês podem também usufruir à vontade da mesma forma para tirar dúvidas, dar sugestões, fazer complementações. Então podem ficar à vontade que a gente vai estar aí o tempo todo, tanto no chat gerenciando e participando para responder vocês aí agora no momento da estreia, como no campo de comentários, vocês deixando aí, a gente sempre vai estar respondendo, tá bom? Se a gente não responder, a gente vai estar visualizando, caso não seja uma dúvida, lógico, né? Então, é isso aí. Dessa vez a gente volta aí na nossa 12ª edição para falar novamente sobre a Ilha dos Frades, exatamente, a Ilha dos Frades, né? A gente já conversou sobre a Ilha dos Frades na edição anterior, já falei um pouco sobre os aspectos arqueológicos dessa ilha, só que dessa vez a gente vai falar sobre um outro ponto da Ilha dos Frades. A gente vai falar da ponta norte da Ilha dos Frades, a gente vai falar da ponta do Loreto. A gente lidou lá com outro extremo, né, o oposto da ilha, que foi a ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, com a praia de São José, lá no ponto sul da ilha. Agora a gente vem para o ponto norte falar sobre o Loreto. O Loreto, ele é o ponto ali que está mais próximo do continente, né? Que é Madre de Deus. Então, a gente vai mostrar isso aí nas imagens de satélite mais à frente. Mas como vocês podem ver aí no vídeo, né? O Loreto, ele é conhecido aí pela Capela de Nossa Senhora do Loreto, que é um dos patrimônios históricos da Ilha dos Frades, né? A gente falou já sobre isso na edição anterior, mas a gente tem na ponta sul da ilha, lá na ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, a Capela Nossa Senhora de Guadalupe, e aqui a norte a Capela Nossa Senhora do Loreto. E ambas são contemporâneas e refletem esses momentos iniciais da colonização do território brasileiro, especificamente da Baía de Todos os Santos, já que são capelas aí do século XVII, né? E aí mostram esses séculos iniciais de colonização europeia nesse território, né? Ou melhor, a invasão do território. E vamos lá. Hoje a gente veio falar novamente sobre arqueologia, mas antes de chegar lá, né, no ponto específico, na pesquisa e tal, a gente vai falar um pouco sobre questões mais gerais da arqueologia. Gente, só não reparem quando ficar olhando para cá, é porque a gente está com duas telas. Enquanto uma eu vou gerenciando toda a produção desse vídeo, na outra eu vou passando o conteúdo, né? Então, a gente está usando toda uma estrutura aqui, que é a estrutura que a gente usa para fazer transmissão, que é usando os softwares de transmissão, mas só que dessa vez agora tentando usar essa estratégia para não ter imprevistos técnicos, né? Que a gente faz essa gravação prévia, mas tem todo o ritmo e toda a interação a gente espera ter, que a gente tem quando faz ao vivo, né? Mas dessa vez sem vocês terem a imagem travando, o áudio travando. Então espero que vocês estejam gostando. Então comentem aí o que vocês estão achando desse novo formato. Apesar da interação ficar limitada ao chat no momento da estreia e ao campo de comentários, mas ainda assim eu acho que vai ser proveitoso para a gente trocar experiências, trocar os conhecimentos adquiridos nesses últimos anos. Então, espero que vocês estejam gostando das últimas e dessa proposta, né, que a Contextos vem levando. E se é a primeira vez de você aqui no canal, então vá aqui abaixo, não se esqueça de se inscrever, de assistir os conteúdos que já estão disponíveis aí, conteúdos que já foram publicados anteriormente aqui no nosso canal.
Acesse as nossas redes sociais, aí abaixo estão todas as nossas referências, o Instagram principalmente, é a ferramenta que hoje a gente mais utiliza para fazer a comunicação e a divulgação da nossa produção. A gente está tentando, toda vez que a gente executa projetos de arqueologia, utilizar, né, o Instagram para também fazer a divulgação ali ao vivo, na hora, simultaneamente, do que a gente vem desenvolvendo. E o Loreto é um projeto que a gente executou há pouco, mas que foi muito rápido, né? Porque a gente está falando de uma área muito pequena também. E ao mesmo tempo de um empreendimento também pequeno, de certa forma, porque ela atinge um ponto ali muito específico da porção marítima, né? Ali costeira da Ilha dos Frades. Então é isso, gente. Eu vou só tirar aqui esse vídeo para a gente começar. Então a gente vem aí falar com vocês sobre o Loreto e a arqueologia desenvolvida no Loreto. Mas antes, eu acho que é importante a gente falar sobre aspectos, e quando a gente fala de aspectos, os aspectos que envolvem uma pesquisa desse tipo. Por quê? Porque pode ser que seja a primeira vez de você aqui no canal, ou pode só ser que você ainda nem conhece a arqueologia. Então eu acho que vai ser importante, já dando um spoiler logo de cara, nessa pesquisa, infelizmente, a gente não encontrou. Eu falo infelizmente, às vezes pode ser felizmente para algumas pessoas, principalmente para quem depende da implantação de algumas obras, dos empreendimentos. Mas eu falo infelizmente pensando no aspecto cultural brasileiro, né? Porque a gente ainda conhece muito pouco sobre o nosso patrimônio, né? Então, sempre que a gente consegue identificar uma coisa nova, um patrimônio não registrado, a gente está conhecendo um pouco mais sobre quem nós somos. Então, eu acho que é algo muito importante, né? Mas voltando, pode ser que seja a primeira vez de você aqui, você não está tendo esse contato agora com a arqueologia. Então, eu acho que é importante eu entrar em aspectos gerais, já, como eu falei, dando um spoiler, porque nessa pesquisa não foi encontrado nada, né? Então, eu acho que, ainda assim, a pesquisa, mesmo quando não identifica sítio arqueológico, ela serve enquanto uma ferramenta de divulgação da arqueologia, da prática arqueológica, e ao mesmo tempo gerando essa oportunidade discursiva, né? E da gente trazer aqui para esse espaço uma discussão interessante sobre qual é o nosso papel e o que é, né, essa arqueologia que é aplicada dentro desse contexto de pesquisa, né, dentro dessa realidade. Então, vamos lá. O Loreto, esse projeto desenvolvido na Ponta do Loreto, foi um projeto também dentro desse campo do licenciamento ambiental. Quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente vai estar falando sobre questões e exigências, melhor, eu acho que é um termo que fica mais claro, são exigências legais, técnicas, normativas, que vão tratar sobre aspectos da implantação de empreendimentos dentro do território brasileiro. E quando a gente fala de empreendimentos, são aqueles empreendimentos que vão trazer impactos negativos a uma área. E quando a gente fala de impactos negativos, é realmente impactos negativos imediatos, como, por exemplo, a alteração de uma paisagem a partir da construção de uma obra, né? Quando você cria uma estrutura, você modifica um espaço. Então, por conta disso, é que o licenciamento ambiental vem já há bastante tempo, né, desde o final dos anos 80, sendo uma exigência para que esses impactos negativos eles sejam previstos, né, e sendo previsto um impacto negativo ao nosso patrimônio natural, cultural, que seja adotado estratégias ou de salvaguarda, de preservação desse patrimônio, de resgate ou de mitigação. No caso, quando a gente fala de mitigação, é aquilo, você vai causar um impacto a um patrimônio natural, por exemplo, que não é reversível, que você não tem como resgatar.
então você vai compensar isso de alguma maneira, né? Através de quê? Através da aplicação de estratégias para reflorestamento ou a partir de projetos de aplicação de projetos ambientais para determinadas comunidades afetadas e por aí vai. Então o licenciamento ambiental ele é um campo aí existente e que não só a arqueologia está envolvida, mas também outras ciências estão envolvidas, desde da biologia, da sociologia e de outras áreas que também são importantes dentro desse processo de avaliação desses espaços. Então, o licenciamento ambiental é um campo bem amplo, mas que é limitado por normativas técnicas e exigências que são demandadas para prever esses impactos ou trazer, como eu falei, essas compensações ou estratégias de minimizar né, esse impacto negativo. E a arqueologia, ela está aí dentro desse processo. Mas para a gente falar um pouco sobre licenciamento e entender o papel da arqueologia dentro do licenciamento ambiental, é importante a gente entender o que é arqueologia. Então a arqueologia, de uma maneira assim simplória, sintética, até demais, a arqueologia ela pode ser definida enquanto uma ciência humana, uma ciência social, que busca entender nós mesmos enquanto sociedades humanas, grupos humanos. E quando a gente fala em entender nós mesmos, a gente vai basicamente buscar esse entendimento através do estudo, grande parte, da materialidade deixada por essas sociedades humanas. E quando a gente fala de materialidade, é aquela materialidade que está palpável, né? Ela está aqui na nossa frente, a gente pode pegar aquele objeto, mas também os valores atribuídos, no caso os aspectos simbólicos atribuídos a essa materialidade. E muitas vezes hoje a gente rompe essa questão do material, indo também lidar com aspectos que estão em outro nível, que são os aspectos imateriais também, né? Essa imaterialidade que está em volta aqui de nós, seres humanos, que é uma imaterialidade também construída e que, enquanto uma produção humana, ela é passível de ser estudada pela arqueologia. Então isso é um campo aí que a gente pode estar falando mais à frente ou em outras oportunidades. A gente pode discutir esse papel mais amplo da arqueologia, mas por hora eu acho que é importante a gente entender isso. Eu não sei se vocês perceberam, em nenhum momento aqui eu falei de passado. Opa, bati no microfone sem querer. Em nenhum momento eu falei de passado. Por quê? Porque hoje a arqueologia já rompeu esse aspecto de estar preso ao passado, de ser uma ciência que busca o entendimento humano no passado. Por quê? Porque a arqueologia, muitas vezes, ela vem hoje sendo desenvolvida para entendimento de nós seres humanos no presente também. Pensando o presente para almejar o futuro, né? Então, a arqueologia, ela está muitas vezes aí dentro de uma realidade, de uma demanda atual. E quando a gente fala essa arqueologia do presente, a gente pode estar falando dessa arqueologia que está sendo aplicada, por exemplo, em projetos como de desaparecidos políticos, em ditaduras militares ou em governos autoritários, né? Na América do Sul. A gente viu isso no Brasil principalmente nos últimos 15 anos, com o papel aí do Ministério Público de integrar pesquisadores da arqueologia na busca por desaparecidos políticos, mas a gente viu isso mais fortemente no contexto, por exemplo, argentino,
nos anos 90, anos 2000. Então a gente vê aí o papel até hoje da arqueologia forense, né, aplicada a esses projetos, mas também aplicada a outros projetos e até a própria polícia científica, né? E aí é bem comum em diferentes lugares do mundo você ver profissionais de arqueologia integrados a essas equipes para trazer questões sobre o presente, né? Porque o entendimento de um crime, algo que aconteceu agora, ou algo que aconteceu, no caso do Brasil, né, quando a gente fala de desaparecidos políticos, aconteceu há décadas atrás. Então é algo muito vívido, muito atual. Então a gente ainda está, às vezes, lidando com algo que está em desenvolvimento, que está acontecendo. Então a arqueologia, ela hoje já rompeu. E também rompeu, como eu falei, nos sentidos teóricos, epistemológicos. Hoje ela é bem diferente da arqueologia que surgiu lá atrás, que foi desenvolvida, que se constituiu enquanto ciência moderna a partir daí do final do século XIX, mas que surge enquanto uma estratégia de entendimento humano mesmo e aplicado também enquanto uma ferramenta política, uma ferramenta que tem um objetivo claro, oficial, de certa forma. A gente vê aí a partir da Revolução Francesa, né? Enquanto os estados nacionais que vêm sendo formados nessas mudanças de regimes vêm tentando criar esse aspecto de identidade nacional, né? De quem nós somos enquanto nação. Então, quem nós somos enquanto Brasil, né? E aí eu trago essa pergunta para você que está assistindo. Quem nós somos enquanto Brasil? Opa, de novo, baixei o microfone. Beleza. Então, quem nós somos? Então, quem é o brasileiro? Quem é a brasileira? Quais aspectos compartilhamos em comum? Então, a arqueologia, como a filologia, foram desenvolvidas aí inicialmente para trazer essas respostas, né? E aí, dentro desse aspecto, a arqueologia ela ficou muito pautada em sustentar discursos, em reforçar a hegemonia de grupos sociais que estavam no poder e por aí vai. Por isso que hoje eu falo que a arqueologia é bem mais ampla, né? Porque hoje a arqueologia hoje tem uma série de outros objetivos. Mas resumindo, para a gente não ficar muito preso, porque se ficar aí a gente pode conversar horas sobre arqueologia. Mas para a gente ficar pautado ao nosso objetivo aqui central dessa palestra, é falar que a arqueologia, ela é uma ciência, enquanto uma ciência, ela muda, ela é diversa. E ela vai mostrar essa sua diversidade diante dos contextos, ou melhor, diante das realidades no qual ela vai ser aplicada. Ponto. Então não existe arqueologia boa, a arqueologia ruim. Existe a arqueologia, ou melhor, a ciência mal aplicada, a ciência bem aplicada. E quando a gente fala de aplicação, é não só na adoção de estratégias metodológicas que tenham sentido, né? Que tenham objetivos claros, mas também que tenham tenham um conhecimento, né, uma postura, melhor dizendo, uma postura teórica, epistemológica também clara do que você é e do que você vai fazer. Então acho que a arqueologia ela diverge sempre. É diferente a arqueologia que é feita debaixo d'água da arqueologia que é feita fora d'água, da arqueologia que é feita na praia, da arqueologia que pode ser feita no interior, no topo de uma montanha. Então a arqueologia ela vai mudar diante não só do contexto ambiental no qual ela está sendo aplicada, mas também ela tem que se adaptar aos contextos sociopolíticos também, no qual elas estão inseridas. E quando a gente fala também disso, então a gente está falando também que ela vai se adaptar de acordo com os objetivos e com as demandas que ela vem a atender. E é o caso da arqueologia no licenciamento ambiental. Na arqueologia, a arqueologia que é desenvolvida aqui dentro do licenciamento ambiental, essa pesquisa que eu vou trazer aí para vocês, mais uma vez, mostra mais uma vez a aplicabilidade da arqueologia nesse contexto, é principalmente visando atender uma coisa básica,
que é prever impactos a esse patrimônio arqueológico que porventura possa existir naquela localidade onde aquele empreendimento vai ser instalado, onde aquela obra vai acontecer. E quando eu falo isso, prevendo. O ideal é que sempre seja isso, prévio. Uma atividade prévia à instalação de uma obra, de um empreendimento. Porque muitas vezes o que acontece? Isso é que acaba levando a arqueologia para um aspecto problemático, combativo até muitas vezes, pelos governos, né, brasileiros. E quando eu falo nos governos brasileiros, eu não estou falando só do governo atual, mas também governos anteriores, né? A arqueologia sempre é uma pedra no sapato. A arqueologia, ela sempre vem incomodando. Por quê? Porque é um aspecto dentro do licenciamento ambiental que muitas vezes, por muitos anos, foi ignorado. Falar de licenciamento ambiental, de uma ferramenta que visa a proteção do nosso patrimônio ambiental, cultural brasileiro, é uma ferramenta que existe desde o final dos anos 80, mas que teve como objetivo buscar a preservação e a mitigação, né, desses impactos, então, que esses empreendimentos podem causar. E quando a gente fala de patrimônio cultural, patrimônio arqueológico, principalmente em um contexto onde essa ciência ainda é recente, porque falar de patrimônio arqueológico no Brasil é ainda a gente falar de um campo muito desconhecido. A gente ainda não conhece, a gente está aqui, ó, na ponta do iceberg. Ainda tem um mundo aqui para baixo que a gente não conhece. E por isso que é muito importante a arqueologia que hoje é desenvolvida dentro desse cenário. Porque hoje é essa arqueologia que vem dando, como eu posso falar, vou usar esse termo, por mais que não seja o ideal, dando gás para a identificação desse patrimônio em território nacional. Infelizmente, a arqueologia, que ela vem sendo aplicada em outro contexto aí de pesquisa, dentro de uma universidade, para responder outros questionamentos científicos, com outras demandas de tempo, com outras demandas financeiras, ela não tem hoje a força, né, para poder fazer identificação de sítios aí dentro desse território gigantesco que é o Brasil. Então, a arqueologia, ela sempre foi um trabalho de formiguinha, desde que ela surgiu. Poucos pesquisadores espalhados em diferentes regiões. Quando a gente fala, só para voltando aqui, desculpa ficar com esse interrompe e volta e tal, mas para você que ainda não conhece a arqueologia, está conhecendo agora, só para dar um panorama geral assim, a arqueologia no Brasil, ela começa a ser uma arqueologia institucionalizada dentro de centros de pesquisa de universidades brasileiras a partir da segunda metade do século XX, né? A partir principalmente dos anos 50, a gente vê aí também nos anos 60 projetos sendo desenvolvidos assim de amplitude maior e que levaram à estruturação dessa arqueologia no Brasil, mas sempre foram aquilo, poucos pesquisadores em diferentes regiões do Brasil tentando entender essas regiões, mas aquilo, trabalho de formiguinha. Nas últimas décadas, essa coisa acabou a ampliar, principalmente por conta do licenciamento ambiental, dessa necessidade de ter também a avaliação de profissionais de arqueologia dessas áreas que iam ser impactadas, mas careciam de profissionais. Isso levou à criação de cursos de graduação, pós-graduação, formação de novos pesquisadores e principalmente a identificação de um patrimônio aí gigantesco que ainda, como eu falei, é a ponta do iceberg. A gente ainda conhece muito pouco, porque sempre foi isso, o trabalho de formiguinha. Então a gente ainda está conhecendo o nosso patrimônio. Diferente de outros países, a arqueologia ainda é muito, muito recente, está prematura, está começando a andar agora assim. Então, por isso que é muito importante a gente pensar que o licenciamento ambiental é algo extremamente importante no Brasil. Como eu falei, desde sempre foi um incômodo para governos anteriores e está sendo um incômodo hoje para o governo atual. Tanto que hoje vem sendo feito todo um trabalho ali de lobby político para a flexibilização
E hoje a gente não pode falar nem mais de lobby, né, que já está acontecendo esse trabalho de desmonte, né, do licenciamento ambiental, de querer flexibilizar o licenciamento ambiental, e com essa flexibilização vem também a destruição de um patrimônio, ou melhor, a falta do conhecimento sobre o patrimônio, porque muitas vezes a gente está perdendo coisas que ainda a gente nunca estudou, nunca teve o contato. Por quê? Porque está indo embora ali numa dragagem, está indo embora na construção de um porto, vai embora ali na construção de um pier, de qualquer empreendimento que venha atingir um campo, um espaço aí dentro desse território. E no nosso caso especificamente, quando atinge esse espaço úmido, né? Então, esses ambientes aquáticos, eles carregam aí ainda mais um patrimônio desconhecido, né? Um patrimônio que ainda a gente não teve contato. Porque se a arqueologia, como eu falei, é uma coisa que está ainda amadurecendo e ainda é uma coisa que está ganhando uma amplitude, dentro desse campo úmido, desse campo aquático, ainda é menor ainda, né? Então ainda a gente conhece realmente muito pouco. Então, pensando nisso, é que a arqueologia ela está aí, atuando dentro desse campo. E para a gente dar continuidade, encerrar esses aspectos mais gerais, a arqueologia ela vem dentro do campo do licenciamento ambiental trazer essa resposta clara e objetiva. Existe um patrimônio a ser destruído nessa área, e é o que a gente tentou responder com essa pesquisa que eu apresento agora para vocês. Opa, desculpa. Loreto. Ponta extrema aí, né? Norte da Ilha dos Frades. Como vocês podem ver, está localizado aí na Baía de Todos os Santos. Ainda é município de Salvador. Apesar de já estar ali colado com o município de Madre de Deus. Mas a Ilha dos Frades, como eu já falei com vocês, ela tem um potencial histórico arqueológico assim fantástico. Uma coisa que reforça isso são as capelas que refletem esse período, como eu posso falar, mais inicial da colonização europeia do território, nos séculos iniciais aí do século XVI, XVII. Mas também em momentos bem anteriores, né? Porque também a presença indígena é algo que é comentado e que existe. Falta se pesquisar e entender. Mas aí vai demandar, né, do interesse de pesquisadores ou da necessidade através da implantação de estudos prévios a possíveis obras que futuramente possam acontecer na ilha. Então, a arqueologia, quem sabe no futuro, poderá trazer um pouco mais à tona, né, claramente, o que foi esses momentos aí anteriores de ocupação da ilha, essa história indígena ainda escondida debaixo dessa mata, debaixo dessas terras aí da Ilha dos Frades, né? Então, a Ilha dos Frades tem um potencial arqueológico que a gente já começou a ver, a notar na nossa última pesquisa que a gente desenvolveu ali na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, com um sítio depositário em toda aquela faixa de terra. Quem quiser saber mais é só assistir a edição aí de número 11, que a gente falou um pouco sobre isso. E o Loreto também, só que o Loreto é uma área bem menor, como vocês vão poder ver. Por quê? Porque é um empreendimento que a gente está falando aqui de menor grau de impacto. Diferente lá da Marina São José, aqui o empreendimento proposto é a construção de um atracadouro, né, que vai ser construído basicamente em uma das pontas ali do Loreto e numa ponta aproveitando já toda uma parte de laje, né, de afloramento de arenito que tem na ilha. Já é uma área, é uma coisa diferente assim que a gente pode estar trazendo em relação àquela outra área de pesquisa, é que essa área
ela também é uma área com muitos pontos de modificação humana, né? Muitas áreas de como eu posso falar, antropizadas, né? Que foram modificadas por nós seres humanos, principalmente nos últimos séculos, nas últimas décadas. Então, quando a gente fala do Loreto, a gente vê que essas áreas já foram um pouco modificadas, com a construção de muretas que existem contornando toda essa ponta, e com a construção de alguns empreendimentos e tal. Então o Loreto, ela tem essa modificação, mas nesse ponto especificamente é um ponto da ilha onde não é um ponto que a gente vê como uma antiga rota de acesso para essa área da Ilha dos Frades. Ela é uma área ao lado. A gente vai mostrar um pouco mais aí nas imagens de satélite, vocês vão conseguir perceber um pouco. Então não é uma área onde há uma atividade portuária muito clara, muito intensa. Pelo contrário, mais ao lado seria uma área onde a gente poderia prever a existência de uma materialidade mais presa, mais pautada a essas questões de uso humano nos últimos séculos, por questões portuárias, de embarque e desembarque de pessoas, mercadorias e coisas do tipo. Porque a gente tem que pensar que a Ilha dos Frades também tem toda uma estrutura de caieira, uma estrutura de casas, de fazenda, né, casa grande, que ainda existentes, que já foram modificadas, reformadas, e hoje são usadas para questões mais hoteleiras e coisas do tipo, mas para locação de eventos e tal, mas que num passado gerou todo um trânsito, né, de pessoas e de materialidades também. Então essas áreas seriam mais interessantes. Essa área mais afastada, onde vai ser construído esse empreendimento, já é uma área de passagem, então é mais difícil realmente a gente encontrar uma materialidade presa a essas atividades de uso do espaço através de grupos humanos num passado e num presente. E a gente vai comentar um pouco sobre isso quando a gente for falar sobre os resultados da pesquisa. Então, como vocês podem ver aí o projeto, esse é o empreendimento do Atracadouro. Uma coisa que é importante a gente falar sobre esse tipo de empreendimento é que ele é feito com o uso de pias flutuantes, né? Então toda essa parte que vocês veem onde tem os barcos estacionados, toda essa parte aí ela é flutuante, ou seja, ela é presa a estacas que são implantadas no leito marinho para justamente esses pias irem se acomodando de acordo com o nível da maré. Então se a maré sobe, o pia flutuante sobe também, flutua e vai se nivelando. E assim mantém a conexão com o território através dessas pontes que acabam sendo inclinadas, reclinadas. Então é uma estrutura toda feita pensando em atender questões de maré, de mudança dos níveis das águas, né, a lei marítimas. Então, quando a gente fala especificamente sobre esse tipo de estrutura, a gente vê que os impactos eles são feitos pontualmente, né? Através do trecho onde essas estacas vão ter que ser aplicadas. Então, quando a gente fala de arqueologia, dentro desse cenário, a gente tem que pensar também o tipo de impacto que pode causar aos tipos de sítios arqueológicos que podem existir. Por quê? Porque a gente já tem toda uma experiência, tem todo, como falam, um know-how, né? Do que pode existir dentro desses corpos aquáticos. Podem existir naufrágios, sítios depositários, que são aqueles sítios formados pelo descarte, depósitos de materiais, tanto acidentalmente, intencionalmente, ou buscando atender estratégias ritualísticas, né, também. Então, a gente pode falar também de estruturas terrestres que hoje se encontram submersas. Então tem uma série de sítios arqueológicos, de tipologias de sítios que a gente pode encontrar nesses cenários. Então a gente tem que prever também qual vai ser o impacto. Quando a gente fala de estaqueamento, a gente pode ver que um sítio pode ser impactado pontualmente
Mas se a gente falar de um naufrágio, ele vai ser impactado aqui, vai destruir parte do sítio, outra parte pode se manter intacta. Isso é algo que pode acontecer. Mas quando a gente falar, por exemplo, de uma dragagem, se ele vai dragar essa área toda, então se tiver qualquer coisa vai ser 100% destruído. Então essas coisas elas têm que ser pensadas e previstas, né, dentro desse cenário. E as nossas estratégias de pesquisa também têm que refletir esses aspectos de como a gente pode prever e dar uma leitura clara assim, dar uma leitura clara de como esse empreendimento, o que esse empreendimento, melhor dizendo, pode causar de dano, né, a determinado patrimônio que ali exista. Enfim, eu acho que eu estou tentando deixar isso bem claro assim, mas de certa forma eu estou sendo bem redundante, né? Mas é para deixar essa imagem clara, principalmente para quem está tendo esse contato agora com a arqueologia, do que é e qual é o nosso objetivo aqui. Então esse é um empreendimento, você vê aí, então vocês podem ver essas estacas e o pier flutuante. Então esse é o impacto que vai ser causado na área, né? Então a gente tentou entender essa área de acordo com esse tipo de impacto. O licenciamento ambiental, ele define as áreas de análise, né, das ações de investigação científica através de áreas de influência, né? De influência quando a gente fala da obra, né? De influência de dano, de impacto. Então, se uma obra vai ser construída em um ponto, a gente tem que pensar que esse ponto aí onde a obra vai ser instalada, onde vai estar aquela estaca, ali é o que a gente chama de ADA, área diretamente afetada por aquela obra. Mas a gente tem estaca aqui, só que no entorno desse ponto da ADA vai ter trânsito de pessoas, embarcações, equipamentos, e também pode causar, se tiver alguma coisa aqui nesse entorno, vai acabar com a instalação da obra, causando dano a esse entorno imediato. Aí é o que a gente chama de área de influência direta do empreendimento. E tem a área de influência indireta, né, que é aquelas áreas que vão causar muitas vezes um impacto indireto, né, através, por exemplo, do aumento da demanda de pessoas utilizando esse espaço e por aí vai. Dentro das estratégias atuais do licenciamento arqueológico, o nosso objetivo é entender basicamente o patrimônio que está dentro desses aspectos mais, dessas áreas de influência mais imediata, assim, né? Então, ou seja, a gente tem que falar da ADA e da ID. A área de influência direta hoje é um campo que, dentro dos aspectos do licenciamento arqueológico, né, a gente acaba não lidando muito. Então, a gente tem que focar, de acordo com as normativas técnicas, basicamente na ADA e na ID. E então as nossas estratégias de investigação vêm buscando isso, né? Então, eu falei sobre licenciamento ambiental agora no início da nossa fala, mas só para a gente ter uma ideia bem clara assim, esse é o quadro técnico que a gente tem que seguir aí. É o quadro normativo, né, legal, que a gente acaba tendo que seguir. Então a gente tem a Lei Federal 3924 de 61, que é a Lei de Proteção do Patrimônio Arqueológico Brasileiro, né? Então é a lei que vem visando a proteção desse patrimônio arqueológico nacional. A gente tem a portaria 07 do IFAM, no caso ainda na época ISFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de 88, que é uma portaria que vem tentar normatizar a questão da arqueologia aplicado a esses processos de licenciamento ambiental. E esses processos de licenciamento ambiental, eles são criados a partir da resolução CONAMA de 01 de 86, né, do IBAMA, que foi aí que instituiu o licenciamento ambiental, essa estratégia de avaliação de espaços que vão ser impactados por empreendimentos, por obras. E hoje a gente segue basicamente a Instrução Normativa número 1 de 25 de março de 2015,
que é a nossa normativa hoje, que a gente tem que pautar toda a nossa estratégia de trabalho, de investigação científica, dentro das exigências dessa normativa técnica do IFAM. Então, por isso que eu queria muito fazer a avaliação da área de influência direta. Anos atrás, antes de 2015, a gente, nos nossos projetos, a gente buscava um entendimento também da área de influência direta. Hoje em dia, a normativa técnica aí 01 de 2015, ela é bem clara. ADA e AID, ou seja, a área diretamente afetada, a área de influência direta. Então, a gente tenta pautar o nosso trabalho diante dessa realidade, desse contexto de pesquisa, né? Então, aqui tem o Loreto, novamente, como vocês podem ver. O Loreto é conhecido, como já citei, por esse marco, né? Esses marcos históricos. A gente está falando da Capela Nossa Senhora do Loreto, mas a gente tem que pensar, como eu falei, que existem outras estruturas também com importância histórica nessa área, como uma antiga caieira, uma antiga casa grande, por aí vai. Mas, basicamente, os patrimônios aí históricos que a gente tem registrado nessa ilha, basicamente, são a Ilha Nossa Senhora de Guadalupe, a Capela Nossa Senhora de Guadalupe, lá na Ponta Nossa Senhora de Guadalupe, homônima, né? E a Capela Nossa Senhora do Loreto também, na Ponta do Loreto. E essas capelas, elas refletem justamente aí os anos de 1700, né? 1600, 1700. Então, no século 17, 18, a gente vê essas capelas aí em atuação. Ambas as capelas são tombadas a nível estadual pelo IPAC, né? Então ainda não são patrimônios tombados a nível federal pelo IFAM, mas já são pelo IPAC, o que já garantem a sua proteção. E refletem justamente aí esse espaço, né, histórico, esse espaço de atividades humanas, melhor dizendo, em períodos históricos nesse ambiente insular aí da Ilha dos Frades. Sempre a ilha foi uma ilha de poucos proprietários, né? Então a gente tem pontos aí de ocupação humanas bem pontuais na ilha. A gente tem a Ponta Nossa Senhora de Guadalupe, enquanto uma das áreas hoje principalmente voltadas à atividade turística, hoteleira, aí na ilha. A gente tem a Paramana, né, que eu acho que é o maior povoamento da Ilha dos Frades, que também um povoado muito importante, um ponto muito importante da ilha, principalmente pela presença aí de toda uma comunidade tradicional que está envolvida na pesca artesanal. E que é uma comunidade que, de certa forma, acaba brigando muito por conta das questões ambientais e de ocupação atual da Ilha dos Frades. A gente tem a Ponta do Loreto, que é uma área menor e uma área muito restrita, né, de acesso limitado também. Então, não é uma área pública, onde vocês podem acessar a qualquer momento. É uma área que hoje, como eu falei, vem a atender uma questão muitas vezes hoteleira, de locação de eventos e por aí vai. Então é uma área que nem todo mundo pode acessar. E por conta disso, a gente já consegue ver que a Ilha dos Frades hoje ela está inserida dentro de um contexto muito inserido, intrínseco a essas questões, melhor dizendo, eu acho que intrínseco seria o termo que melhor definiria, né? Essas questões de economia local, voltadas principalmente a essa questão do turismo e da implantação de empreendimentos que almejam também essa questão e esse uso econômico da área, né? Então, hoje, a ilha ela tem toda uma proteção ambiental acontecendo, então as ocupações ocorrem principalmente nesses pontos tradicionalmente já ocupados, que já foram usufruídos séculos atrás e que ainda no século XX estavam sendo ocupados e possibilitou
a estruturação, a criação de novas estruturas, de novas modificações desse espaço. Então, por isso, a Ilha dos Frades, é importante a gente pensar que obras que ocorram nessa ilha têm que ser avaliadas previamente, porque a gente já tem aí um outro patrimônio que eu não citei registrado, mas citei na nossa edição anterior, que é o sítio Ponta Nossa Senhora 1, que foi o sítio arqueológico que a gente registrou na campanha arqueológica que a gente realizou lá, na Ponta de Nossa Senhora. Então a gente tem aí um patrimônio arqueológico ainda a ser conhecido, muito dele, principalmente quando a gente fala no interior da ilha, protegido, né, porque a ilha ela tem hoje toda uma mata que se desenvolveu por conta dessa proteção, de ser uma área protegida ambientalmente. Mas a gente tem que pensar que essas áreas onde costeiras, principalmente voltadas a um ambiente aquático, elas têm que ser avaliadas sim previamente para que não ocorra mais uma vez, né, a perda de um patrimônio. Mas enfim, isso a gente vai focar, porque ainda a gente vai continuar falando sobre a Ilha dos Frades em um próximo Contextos Live, porque a gente ainda vai falar sobre o resgate do sítio Ponta de Nossa Senhora 1, né? Como sempre, a gente tenta trazer aqui a nossa abordagem de investigação quando a gente fala de licenciamento ambiental, é sempre com essa mescla aí de estratégias de investigação direta com estratégias de investigação indireta, com o uso de equipamentos, de tecnologias, no caso com a realização de levantamentos geofísicos, né? E aí vocês conseguem ver o esquema tanto no projeto como as fotos da execução do levantamento geofísico feito na área. E aí a gente usou sonar de varredura lateral, mais uma vez, o Side Scan Sonar, e o perfilador sísmico de subfundo, o Sub-Bottom Profile, né? Tanto para a gente conseguir ter leituras horizontais, né, do leito marinho, como se fossem fotografias aéreas, que é o que a gente consegue com o sonar de varredura lateral, ver o que está no leito, depositado no leito marinho, mas também ver o que possa estar porventura enterrado, né? E aí a gente tem um aspecto vertical. E aí o perfilador sísmico de subfundo, ele vem trazer esse dado para a gente, né? Então aqui a gente vê esses dois tipos de dados que foram produzidos. Então a gente tem aqui, no caso, à esquerda de vocês, nessa fotografia aérea, o mosaico criado pelo sonar de varredura lateral, mosaico das imagens, né, geradas pelo sonar de varredura lateral. E no seu lado direito de vocês conseguem ver os perfis verticais criados pelo Sub-Bottom Profile, né, pelo perfilador sísmico de subfundo. Resumindo, eu acho que eu falei um pouco mais isso na edição anterior, então não vou me estender muito, já porque a gente já está aí quase 50 minutos de fala. Essas estratégias elas vêm objetivando basicamente a economia de tempo, porque a gente consegue fazer uma cobertura, ter uma visão geral ampla de uma grande área, sem precisar mergulhar. E com isso, consequentemente, a gente acaba minimizando o risco da atividade, porque mergulhando menos, a gente tem menos riscos de acidentes e também um menor tempo de atuação, né? Porque a gente consegue ter uma visão ampla, clara e com sustentação científica, né? De uma grande área sem precisar estar meses mergulhando nela. E aí mantendo a segurança e a integridade dos pesquisadores envolvidos também. Então, basicamente, essa é a estratégia que a gente faz, né? Usa as tecnologias para ter um entendimento amplo da área, ver quais os pontos potenciais de investigação, que é o que a gente chama de anomalias geofísicas, né? Daquilo que a gente sabe que não é natural. Então, se não é natural, é humano, mas aí a gente tem que entender a natureza, né, desse vestígio e entender a importância histórico-arqueológica desse vestígio. Então aí vem as estratégias de investigação direta, ou seja, mergulhar de fato para visualizar aquele objeto. Então aqui a gente tem
No perfilador você vê esses quadradinhos laranja, são as anomalias geofísicas que a gente conseguiu observar com a interpretação desses dados produzidos pelo perfilador sísmico, né, pelo equipamento de sísmica rasa. Também no sonar de varredura lateral a gente encontrou algumas anomalias, que são os pontinhos aqui que vocês não vão conseguir ver porque eu não estou com o cursor aqui marcado, mas mais à frente a gente vai pontuar isso através dos mapas. Então a gente encontrou algumas anomalias, não muitas, mas o suficiente para a gente poder ter um entendimento de que poderia ter alguma coisa submersa nessa área, né? Então a gente precisava de certa forma investigar. Então aqui a gente tem a imagem e em azul a gente vê os pontos de anomalia geofísica. Então a gente viu basicamente nessas imagens, a gente consegue observar estruturas com formas, estruturas retangulares ou em formato quadriculares, que já nos deram uma ideia assim previamente do que poderia ser. Não sei se quem assistiu a edição anterior, se não assistiu, assista. Lá a gente mostrou que na Marina São José a gente viu vários pontos de anomalias muito parecidos, assim como esses aqui que a gente está falando do Loreto. E quando a gente mergulhava para verificar, desculpa, eram e foram, né, em sua totalidade, estruturas de poita, ou seja, grandes blocos de pedra criados para sustentar boias de amarração na área, para as embarcações que vão fundear naquela área ali possam amarrar, né, a embarcação de fato na boia e elas ficam presas. E para poder aguentar, né, e ter a sustentação de fundeamento, né, dessas embarcações, de ancoragem. Ancoragem não é o termo correto, porque implica você jogar âncora, né? Então a gente chama de fundeio, né? Que você vai ficar ali fundeado, parado naquela boia. Então a gente tem nesses pontos basicamente esses blocos, né? Então mais na área onde o empreendimento vai ser aplicado mesmo, ali onde vai ter os atracadores, você vê que todos os pontos eles acabaram ficando fora da área do estaqueamento, né? Mas mesmo assim a gente avaliou todos esses pontos, mergulhou para verificar. E basicamente esses pontos se resumiram nessas boias de fundeios, nessas poitas. Mesma coisa para os levantamentos que a gente observa aqui com o perfilador sísmico de subfundo, né? Então a gente vê algumas coisas aqui, algumas delas representavam, no caso como da 4, não sei se vocês conseguem ver, mudanças do fundo, assim, basicamente, mas nada que pareceu ser, ou que refletisse ser algum sítio arqueológico. Então, basicamente, o que a gente encontrou foram aspectos de ocupação recente daquele espaço subaquático, né? Então, tendo definido esses pontos através do levantamento geofísico, o que a gente faz é a investigação direta, ou seja, se posicionar e mergulhar na área para conseguir avaliar a natureza dessas anomalias e entender o potencial dessas anomalias geofísicas. Vou mostrar aqui mais um pouco para vocês. Bom, aqui, pronto. Só o vídeo da pesquisa, né? Então aqui nesse vídeo vocês vão ver aqui um resumo do que foi a pesquisa arqueológica. Então a gente estava aí com a embarcação, a Barracuda. Então a gente sempre faz dessa maneira. Com a embarcação a gente chega na área através do GPS. A gente tem aqueles pontos todos georreferenciados com o uso de GPS, né? Um GPS de alta precisão. Chegando no ponto, a gente joga uma boia nesse ponto, porque a boia ela serve para não só garantir a segurança dos pesquisadores que vão ter um ponto de acesso e um ponto de saída, né? Mas também para servir de ponto zero para a adoção de métodos de
busca de investigação subaquática direta, que no caso que a gente utilizou aí, basicamente, para a identificação desses pontos, foi o levantamento por círculos concêntricos, né? Que são esses levantamentos que a gente, a partir de 1.0, com o uso de uma trena, a gente vai fazendo buscas circulares, e essas buscas elas vão utilizando de intervalos pré-determinados, que vão variar de acordo com a nossa necessidade e de acordo com a visibilidade da água, do que a gente consegue ver embaixo d'água. Nesse caso, como vocês vão poder ver agora, a gente tinha a boa visibilidade na área. Ó, vocês conseguem ver bem. Então a gente fez buscas circulares de 5 metros, né? Então essas buscas elas foram possíveis serem feitas com intervalo de 5 metros, chegando aí no máximo a 25 metros. A partir daí já ficava um pouco complicado. A área ela tinha uma profundidade média aí de 8, 9, 10 metros, com pontos mais profundos, chegando a 15 metros de profundidade. E se a gente for estendendo, aí a gente pode chegar até mais. Então, por quê? Porque aí é uma área que tem uma elevação assim, o leito. Então, quanto mais a gente vai se afastando da ilha, né, a gente vai entrando num cânion submerso, e por conta disso, águas mais profundas. Por isso que esse tipo de estratégia é muito importante, né? Aqui, quando eu falo de minimizar o risco físico ao pesquisador. Porque todas essas atividades elas são feitas com muito planejamento, com muito cuidado. Mas, em compensação, quanto mais a gente mergulha, mais sujeito a gente fica a doenças descompressivas, né? A riscos das atividades, porque a gente tem que pensar que aí é uma área de passagem, como eu falei para vocês. Hoje, ainda assim, ela é utilizada principalmente passagem pelas pessoas que estão indo para Paramana, saindo de diferentes ilhas e principalmente saindo de Madre de Deus. Então, o principal ponto de trânsito, de transporte público aí é Madre de Deus, onde tem as lanchas que saem de Madre de Deus sentido a Paramana. Então, há um tráfego existente nesse local. Por isso que é importante a gente ser pontual na nossa investigação. Então, basicamente, esse foi o nosso objetivo aí. E o que a gente encontrou, nada de arqueológico. Basicamente, como eu falei, o que a gente identificou foram esses pontos de poita, né, de fundeio. Vocês estão vendo aí nessas imagens, dá para ver algumas embarcações paradas. Então, esses pontos onde estão essas embarcações, basicamente, foram os pontos de anomalia. Mas também, mais afastado, ali mais ou menos, cadê? Deixa eu botar aqui o mapa. Aqui, ó, nesses pontos ali, mais para o meio, da onde vai ter a área da estrutura, também a gente encontrou um caso muito interessante, que foram coisas bem recentes. Um conjunto de cadeiras de metal, de tubo, né? E uma geladeira não, desculpa, um fogão, que estavam todos meio acumulados assim no meio, o que aparentou ser a perda acidental. Como essa área é uma área de trânsito para Paramana, provavelmente alguém estava fazendo uma mudança, né, com suas coisas para Paramana, e aí provavelmente pegou uma ondulação e as coisas caíram provavelmente da embarcação. Então, mas nada que leve a ser algo de relevância arqueológica. É algo bem recente mesmo, coisa que deve ter acontecido nos últimos 10 anos no máximo. Então, por conta disso, a gente não encontrou um potencial através dessas investigações dos pontos de anomalia, né? Ainda assim, não é suficiente a gente simplesmente olhar só essas áreas, né? Ainda assim, a gente estabeleceu uma linha de varredura, né? Na verdade, 4 linhas de varreduras de 50 metros, ou seja, uma linha aí de
de 200 metros no total, né? Para poder olhar essa área e ver se também não tinham estruturas de relevância arqueológica de menor porte que possivelmente passaram despercebidos no levantamento geofísico. Porque o levantamento geofísico, como eu já falei anteriormente em outras edições, ele é importante para dar essa visão geral. Só que a gente tem que entender as limitações dessa tecnologia. Ela vai encontrar grandes estruturas. Coisas muito pequenas, como por exemplo um pequeno prato, uma garrafa, não vai sair no levantamento geofísico. Dificilmente você vai conseguir perceber isso numa imagem, mesmo que seja de altíssima qualidade, de sonar de varredura lateral. Dificilmente você vai encontrar, vai conseguir visualizar pequenos objetos. Então, por conta disso, a investigação direta é extremamente importante. Então, a gente estabelece muitas vezes essas linhas de varredura para tentar encontrar esses aspectos que podem passar despercebidos, né, durante o levantamento geofísico. Então, principalmente para encontrar um tipo de sítio muito específico, que são os sítios depositários, que são, como eu falei, aqueles sítios que são formados pela perda acidental de objetos, pelo descarte intencional de objetos e muitas vezes até feitas através de depósitos para atender aspectos ritualísticos religiosos, né? E na Baía de Todos os Santos isso é algo muito forte e muito recorrente dentro desses contextos de sítios depositários, de espaços depositários. Então sempre a gente encontra nesses espaços também artefatos que refletem esse aspecto simbólico religioso, né? E dessas práticas. Ainda só resultado dessa investigação, não encontramos nada de relevância arqueológica, nem um sítio depositário dentro desse eixo aí da linha de varredura, né? Então, o que a gente conclui com essas investigações da porção subaquática do empreendimento é que não tem potencial arqueológico. Então, nesse ponto especificamente, a gente acredita e reforça através dos dados e metodologia aplicada que o empreendimento não vai causar impacto negativo imediato na ADA do empreendimento, né? Então, esse foi o nosso resultado. Mas ainda assim, a pesquisa não acabou. Por quê? Porque a gente tem também a porção de interface, né? A zona intertidal do empreendimento. Antes de ir, só para a gente mostrar aqui para vocês, cadê? Opa, desculpa, fechei aqui rapidinho. Apresentação 2, pronto aqui. Vou mostrar aqui para vocês um pouco da área através da imagem de satélite, só para vocês observarem. Então aqui é a ponta de Nossa Senhora, né? Desculpa, a ponta do Loreto. Aqui é o ponto de acesso. Não sei, aqui vocês conseguem perceber, a gente tem a capela nesse ponto aqui, que vocês conseguiram ver através dos vídeos e fotos. Aqui mais pré-enseada, que é formada, onde está cercada hoje, delimitada por boias, que é uma forma que foi criada aí para restringir o acesso de embarcações na área. A gente tem a área dessa antiga fazenda, com Casa Grande, Caieira, e aqui a área do empreendimento, nessa área onde tem um Morro do Cavalo, se eu não me engano, se chama Morro do Cavalo essa área. E aí a gente tem a área onde vai ter o empreendimento. Beleza? Só para vocês terem uma ideia do que a gente está tratando. Então, pensando historicamente... Pensando historicamente, essa é uma área que não tinha uma atividade humana sendo aplicada pontualmente, né? É um ponto, desde sempre, um ponto de passagem. Voltando à nossa apresentação. Então, ainda assim, é importante a gente olhar as zonas de interface, né? Porque, por mais que, pensando a porção subaquática é uma área de passagem, a gente tem que lembrar que essas zonas de interface sempre são utilizadas, principalmente
num passado mais remoto, até num passado mais recente, porque são espaços que ainda assim são favoráveis para a aquisição de recursos naturais, principalmente moluscos. Então, até hoje essas áreas na maré baixa são utilizadas por marisqueiros e marisqueiras para a obtenção de um recurso aí natural, né? Então a gente tem que pensar que essas atividades acabam também gerando esses testemunhos humanos, né? Num passado da região. Então agora, só voltando àquelas questões mais gerais, só um comentário, né? Não vou focar muito não, mas você vê que eu estou usando a palavra passado, porque quando a gente está falando de licenciamento ambiental, a gente tem que pensar que é aquilo. O que a gente tem que avaliar dentro desse aspecto são os patrimônios que realmente possam ter uma relevância nacional, dentro desse conceito mais tradicional de identidade, do que é relevante ser preservado. Então, quando a gente fala de coisas muito recentes, como por exemplo o lixo contemporâneo, não vai ter valor nenhum dentro desse cenário. É só mais um reflexo de uso humano. Mas em outros contextos, o lixo humano produzido hoje tem uma importância arqueológica. Aqui, para ser definido enquanto patrimônio, não, patrimônio é aquilo que vai ser herdado, é aquilo que é um bem público compartilhado por todos nós. Então, a gente tem que escolher muito atentamente quais patrimônios são esses e quão representativos eles são, né? Mas voltando. Então, essas zonas de interface, elas são extremamente importantes também. E por isso que sempre a gente faz uma investigação dessas áreas e quase sempre identificamos sítios arqueológicos nessas áreas. Quando a gente fala de pesquisas arqueológicas desenvolvidas na Baía de Todos os Santos. E é o caso da ponta lá de Nossa Senhora de Guadalupe, que a gente encontrou justamente nessa zona de interface. Nesse caso aqui a gente usou a mesma estratégia que a gente sempre utiliza, que é fazer a investigação direta da área com o uso de pesquisadores, no qual vão transitando em toda a área, tentando fazer uma cobertura total dessa área, e a gente quase sempre usa uma movimentação que consiga trabalhar de acordo com a transição da maré, para que a gente consiga fazer a cobertura total da área dentro dessa janela de tempo limitada que a gente tem, que é a janela onde a maré está baixando e a maré está subindo. Então a gente tem que se movimentar ali no estilo caranguejo de ser, né? Usando o movimento da maré ali para tentar fazer a cobertura total dessa área. Então aqui a gente consegue ver essa área a ADA, né, imediata, de acordo com o empreendimento, que foi a área de investigação, e basicamente a zona de interface. E aqui a gente consegue observar os trajetos. Opa, desculpa, tá errado ali no mapa o mês do trajeto. Tá com 3, mas aqui, na verdade, foi mês passado, retrasado. Então, aqui a gente consegue observar os trajetos, né, que foram desenvolvidos. Beleza? Então, só reforçando, a gente tentou cobrir, ainda acabou cobrindo uma outra área aqui, fora da ADA, mas com esse objetivo de ter um entendimento amplo do local. Então, resumindo, também não encontramos nada nessa zona intertidal do empreendimento. E aí? E agora? Não encontramos patrimônio arqueológico na área. O que é que a gente faz? Acabou aí, libera a área e pronto? É aquilo, de acordo com as normativas técnicas, não foi identificado um patrimônio arqueológico, a área vai ser liberada para a implantação do empreendimento. Então, a nossa recomendação é essa, o empreendimento vai poder ser implantado sem nenhum problema, porque a gente não encontrou nenhum patrimônio arqueológico naquela área diretamente afetada, que possa ser destruído com a implantação desse empreendimento. No entanto, isso não quer dizer que não exista potencial arqueológico para a área. A gente tem que lembrar que é uma área onde tem construções do século XVII. Então existe potencial arqueológico na Ilha dos Frades, como eu falei. Um potencial arqueológico ainda gigantesco e que ainda tem a necessidade de ser conhecido, ser explorado aí no futuro. Desculpa, eu bati aqui no microfone. Mas nesse ponto específico, onde a gente avaliou, investigou, não encontramos esse patrimônio. Então, se não foi identificado um patrimônio
dentro desse limite, dessa área delimitada, então o empreendimento deve acontecer. Diferente do que a gente observou lá na ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, reforço novamente, no qual a gente encontrando um patrimônio arqueológico, o que a gente faz? Recomendar estratégias de como lidar com essa realidade, ou seja, com o resgate arqueológico desse sítio, muitas vezes a depender do grau e da importância desse patrimônio, da mudança do projeto, do empreendimento e por aí vai. São diferentes posturas que podem ser adotadas diante das realidades ali observadas e identificadas. Então esse foi mais um Contextos Live, na nossa 12ª edição. Eu acho que a gente termina hoje por aqui, já aí com quase 1h10 de conversa. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar seguindo nesse formato. A gente está aqui no chat, conversando com vocês. Se surgiram perguntas, estarei respondendo agora também, mas no decorrer da nossa fala também a gente fica atento a perguntas e já ir respondendo imediatamente, mas se lembre que o campo de comentários aqui está sempre aberto para vocês. E interajam, participem, que é muito importante a presença de vocês aqui. Sem vocês esse conteúdo não tem sentido. Então, esse trabalho aqui que eu venho desenvolvendo com Contextos Live para esses projetos, eles vêm atender hoje muito o que é as ações de divulgação científica do projeto e de popularização da ciência. Como alguns projetos como esse acabam não tendo um patrimônio muitas vezes arqueológico para a gente apresentar, porque não foi identificado nada, então eu acho que é importante a gente compartilhar o fazer arqueológico, o que a gente fez, o que a gente desenvolveu, e principalmente falar sobre aspectos importantes, né? E eu acho que hoje o nosso objetivo foi trazer essa discussão mais inicial do que é arqueologia, do que é licenciamento ambiental, qual é o nosso papel dentro desse cenário, mostrar o que foi que a gente fez, a nossa pesquisa, mais uma vez mostrando essa metodologia que a gente utiliza nessas investigações subaquáticas e abrir esse espaço aqui. Agora é com vocês, espero que vocês tenham gostado. Próximo mês a gente tem novamente esse encontro aqui marcado. A gente sempre tenta fazer na última semana do mês ali, e sempre mais para o final da semana, dias de quinta, sexta-feira. Vai depender da data, de como isso encaixa dentro do mês, né? Mas é sempre na última semana do mês. E próximo mês agora, outubro, a gente tem um encontro marcado novamente. Por isso eu peço que nos acompanhem aqui abaixo nas nossas redes sociais. Vocês vão ter os endereços aqui abaixo, principalmente o Instagram. Lá no Instagram sempre a gente divulga o banner do pôster, né, do evento. E sempre a gente coloca o link na biografia lá do Instagram, onde tem os dados do nosso perfil. A gente bota o link para vocês poderem ter acesso e poder acompanhar também a estreia desse conteúdo ao vivo, né? E a gente poder conversar. Beleza? Fica aqui marcado o nosso próximo encontro. É isso. Obrigado mais uma vez pela presença. Até a nossa próxima edição. Até mais, gente.